Paz do Senhor, igreja. Amém? O Senhor, Ele tem planos de bem para nós. Amém? O Senhor tem promessas para nós. Amém? Por isso nós estamos aqui, porque nós cremos. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Sobre os planos de bem. Quantos aqui têm expectativas das promessas do Senhor? Amém? O plano do Senhor, ele não é de nos arrasar, ele não é de nos destruir. Esse não é o plano do Senhor. Não é o plano do Senhor acabar com a nossa vida. Esse é o plano do inimigo. Mas o plano do Senhor são planos de bem. Amém? E eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias, capítulo 29, no verso 11. A minha tradução é NVT, tá? Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Esse é o plano do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, planos de bem. Seja lá o que você estiver passando hoje, amados, o Senhor, Ele tem um plano. Ele tem um plano para cada um de nós. E é planos de bem. A palavra é bem clara, planos de bem. Amém? Mas existem pessoas que estão, muitas vezes, ao nosso redor, ali, que nós convivemos, existem pessoas que estão perdendo a fé, E elas até podem conhecer esse versículo, elas podem até conhecer essa passagem. Muitos de nós, também conhecemos essa passagem, que há planos de bem do Senhor para nós. Mas, às vezes, nós pegamos elas nos perguntando, ou nós mesmos perguntando, mas que planos são esses? Porque nunca acontece, porque parece que está demorando tanto para acontecer o plano de bem sobre a minha vida. O que está acontecendo? Eu estou numa batalha e parece que a batalha nunca tem fim. Parece que a vitória nunca vem, parece que nada acontece, parece que cada vez mais, essa batalha ela aumenta, mas ela não parece ter fim nunca. O que está acontecendo? Por que eu não consigo ver esses planos de bem do Senhor sobre a minha vida? E eu gostaria que vocês abrissem comigo, lá em Juízes, no capítulo 4, no verso 3. Juízes 4, 3. Cícera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Aqui havia um povo que estava vivendo uma opressão. Esse povo ele estava oprimindo. E já fazia 20 anos. E esse versículo me chamou muito a atenção para esse tempo. Amados, esse povo, ele estava oprimido cruelmente. Não era somente oprimido, ele estava oprimido cruelmente. Esse versículo, o Senhor ministrou muito na minha vida, porque eu comecei a refletir sobre a minha vida, Nós estamos saindo de um ano, 2023 está acabando, e nós vamos entrar no ano de 2024. 2024 está chegando, está bem próximo. E eu comecei ali a fazer essa reflexão, a refletir sobre a minha vida, sobre os anos da minha vida, sobre 2023, e comecei a refletir ali. E quantas vezes, amados, nós levamos ao decorrer do tempo, nós carregamos sentimentos, nós carregamos dores, nós carregamos amarguras,
carregamos mágoas, carregamos palavras que nós ouvimos e nós rotulamos essas palavras sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Quantas vezes nós enfrentamos situações na infância e nós carregamos? Quantas vezes nós ouvimos histórias, nós tivemos experiências, falta de perdão muitas vezes, depressão, síndrome de pânico, ansiedade. Quantas vezes nós carregamos? Quantas vezes nós estamos assim? Nós nos encontramos assim, oprimidos por coisas que nos aconteceu, né? Muitas vezes, né? Muitas pessoas, amados. O Senhor falou fortemente isso comigo, que muitas pessoas são chamadas para um grande propósito, mas elas estão oprimidas com tais coisas. Elas estão oprimidas com essas situações. E eu pergunto para você, como é que foi os últimos anos da sua vida? Como tem sido o ano de 2023? Alguns aqui podem falar, nossa, 2023, os anos têm sido muito bons comigo. Amém, glória a Deus. Mas outros podem estar falando, não foi muito bom. Ou não está sendo muito bom. Você pode dizer, eu não sei quais são as expectativas para 2024. Eu não consigo ver expectativas, eu não consigo sonhar, eu não consigo ter esperança para 2024. Mas eu quero dizer para você que você já pode criar expectativas. Se você não tinha expectativas, você já pode começar a criar expectativas. Porque se as suas expectativas forem criadas ali, na promessa do Senhor, fundadas nas promessas de Deus, elas vão acontecer. As expectativas, a esperança, ela vai fluindo dentro de você. Quando nós colocamos a nossa esperança, colocamos expectativas no Senhor, na palavra de Deus, amados, na promessa do Senhor, não tem como. Não tem como, porque o Senhor Ele é fiel à sua palavra. E a palavra é bem clara, o Senhor tem planos de bem para mim e para você. O Senhor tem planos de bem para nós, não sou eu que estou falando, eu não inventei isso. O Senhor colocou isso na palavra dEle, é a palavra do Senhor. Os planos dEle, a promessa dEle é de bem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amados, toma posse da palavra, da promessa do Senhor sobre a sua vida. Sabe, muitas vezes nós achamos que precisamos esperar o tempo, tudo acontecer, né? Mas para o Senhor, amado, para o Senhor, não há tempo que favoreça. Aquilo que Ele disse, pode ser na maior tempestade da sua vida. Se Ele disse, você vai passar a tempestade, mas você vai viver os planos de bem do Senhor. Não podemos esperar apenas. Ai, tá bom, o Senhor Ele tem planos de bem para mim, o Senhor tem planos para a minha vida, e eu vou esperar acontecer. Não. Nós não podemos esperar acontecer. Nós precisamos nos mover, nós precisamos buscar, nós precisamos nos posicionar, precisamos discernir os planos de bem do Senhor dentro das batalhas que nós enfrentamos. Nós enfrentamos batalhas todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos batalhas. Nós enfrentamos batalhas dentro das nossas casas, nosso emprego, escola, faculdade. Nós enfrentamos batalhas, mas as maiores batalhas, amados, estão no nosso emocional. Nós enfrentamos batalha na nossa vida espiritual. Nós enfrentamos batalhas. Nós também enfrentamos batalhas
na nossa mente. A maior das batalhas que nós enfrentamos, nosso emocional, nossa mente. Mas também nós enfrentamos batalhas por causa do medo. E assim, vivemos oprimidos diante das batalhas. Até que nós aprendemos a discernir. Nós precisamos aprender a discernir como trazer a direção de Deus em meio às batalhas. Entender que há planos do Senhor. Nós precisamos entender que há planos do Senhor para a nossa vida. Diante das circunstâncias, diante da batalha, o Senhor ele tem planos para a nossa vida. E nós precisamos nos posicionar. Aquele povo, eles estavam oprimidos durante 20 anos. 20 anos, amados. 20 anos é muito tempo. Aquele povo estava ali oprimido, a ponto de que em Juízes capítulo 5 diz que a cidade estava vazia. Eles estavam sendo oprimidos. Eles viveram 20 anos com medo ali daquela situação, daquela circunstância. E começaram a temer aquilo, o que estava acontecendo, o que era dito. Eles estavam ali com medo. Tudo que era dito, tudo que era falado, o medo tomava conta da vida deles. E eles começaram a adorar outros deuses. Alguns daquele povo começaram a adorar outros deuses, buscando favor por causa do medo. Alguns ali estavam negando a fé em Deus ali e procurando outros deuses. Sabe, amados, eu vejo assim que ali havia muitos que levaram a primeira pancada e eles não conseguiram se levantar devido ao medo, devido à opressão sobre eles. E nós? Quando nós estamos sofrendo opressão, qual é o nosso posicionamento? E nós? Como nos posicionamos através das batalhas? Através do medo? Através da opressão? O Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina como nos posicionarmos. Romanos, capítulo 12, verso 2. Amém? Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para vocês. O Senhor nos ensinando. Não é imitando ou se rendendo às coisas desse mundo, mas é deixando Deus transformar a nossa mente por meio da mudança em seu modo de pensar. Amados, nós não estamos apenas recebendo mais uma palavra, mas nós estamos recebendo uma direção do Senhor. Uma direção do Senhor. Não podemos, amados, não é imitando ou se rendendo às coisas, aos costumes do mundo, mas se rendendo ao Senhor, rendendo a nossa mente ao Senhor, sendo moldado pelo Senhor, permitindo o Senhor moldar a nossa mente, a nossa forma de pensar. Deixe Deus transformar, deixe o Senhor agir no seu pensamento. Né? Eu estou enfrentando uma batalha, eu estou sendo oprimido,
Mas Deus diz que Ele tem planos de bem para mim. Ele disse que tem planos de bem para mim. Não é assim, eu estou enfrentando aquela batalha, essa batalha está difícil, eu não aguento, eu não consigo. Não. O Senhor tem planos de bem para mim. Ele vai me dar a vitória. Ainda que eu esteja passando por esse vale, por essa batalha, o Senhor vai me dar, porque Ele falou que Ele tem planos de bem para mim, para minha casa, para minha família. E você precisa, você precisa passar a todo momento a perguntar: Espírito Santo, qual a sua direção para a minha vida? Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim hoje? Espírito Santo, me dê discernimento para agir em conformidade com o teu Espírito. Nós precisamos conversar com o Espírito Santo, perguntar ao Espírito Santo. E nós vimos ali que Cícera, né? Não, nós não lemos, eu acho. Bom, vou falar sobre Cícera. Cícera é o comandante que estava oprimindo aquele povo ali, né? Ele tinha o rei Jabim, mas ele era o comandante do rei Jabim, e ele estava ali oprimindo aquele povo. E a palavra diz que ele tinha 900 carros de ferro. Né? Vamos conferir na palavra. Que sobre Cícera ele vivia atormentando. Ele atormentava aquele povo, ele atormentava aquelas mulheres. Na verdade, amados, Cícera, ele apavorava aquelas mulheres, ele atormentava, ele queria destruir aquele povo. Ele vivia para abusar e violentar as mulheres. Quer ver? Vamos ver lá em Juízes, capítulo 5, 28 ao 30. Aleluia. Da janela, a mãe de Cícera olhava para fora. Atrás da treliça da janela, clamava: por que o seu carro de guerra demora tanto? Por que não se ouve o som das suas carruagens? Suas acompanhantes mais sábias respondiam. E ela repetia estas palavras a si mesma: devem estar repartindo os despojos, que tomaram 1 ou 2 mulheres para cada homem. Haverá túnicas coloridas e bordadas, sem dúvida. No despojo haverá túnicas coloridas, bordadas dos lados. Esse homem, Cícera, ele representa o inimigo. Ele representa um inimigo que nós enfrentamos todos os dias. Amados, não tem um dia que o inimigo não se levanta contra nós. Não tem um dia que ele não se levanta para tentar destruir das nossas vidas as promessas do Senhor. Cícera atormentava aquele povo. Cícera pegava aquelas mulheres ali com o seu exército e dividiam aquelas mulheres 1, 2 para cada homem. Cícera, sua maldade. Cícera tentava destruir ali aquele povo. Mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Assim como Deus tem uma promessa para nós. Deus tem uma promessa para cada um de nós. E naquele tempo ali havia Débora. Débora, ela era uma mulher que foi levantada como juíza e profetisa. Ela era uma mulher que ouvia a Deus. Débora, ela ouvia o Senhor. E ela ali, ela recebia a direção de Deus para instruir um povo. Aquela mulher, ela era sábia.
ela tirava o tempo dela com o Senhor, ela ouvia o Senhor, ela obedecia ao Senhor. E um dia ela chamou Baraque, comandante do exército de Israel, para que ele fosse até ela. Cícera estava indo contra eles. E ela chama Baraque. E ela diz para Baraque: pode ir, que a vitória é sua, que a vitória vem no nome do Senhor. Mas não era ele que seria reconhecido, seria uma mulher. Mas haveria vitória do Senhor. Vai, Baraque, porque Deus vai te dar a vitória. A confiança de Débora estava na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Se o Senhor disse, Ele é poderoso para fazer. Então vai, Baraque, vai, Baraque. Baraque, ele não tinha 900 carros de ferro. Baraque não tinha, mas Baraque tinha uma palavra de Deus. Amados, muitas vezes nós não temos armamentos naturais. Muitas vezes nós não temos soluções naturais. Mas nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. O Senhor tem plano de bem para você. O Senhor tem um plano de bem para nós. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Vai, que o Senhor vai te dar a vitória, Baraque. Eles poderiam não ter mais nada, eles poderiam estar enfraquecidos. Mas ele tinha ali, um Deus poderoso, que estava mandando ele ir. Amados, Baraque teve medo. Baraque teve medo. Você está com medo? Você tem medo das batalhas? Você tem medo do ano de 2024? O que poderá acontecer? Abraão, pai da fé, ele teve medo. É normal nós termos medo. Davi teve medo. Josafá teve medo. Jacó teve medo. No Novo Testamento nós podemos ver que homens ali de Deus, eles ficaram atemorizados, eles ficaram apavorados. Porque o medo, amado, o medo revela a nossa humanidade. Mas vencer o medo nos revela a nossa espiritualidade. Então, não se deixe dominar pelo medo. Não se deixe dominar pelo medo. Porque o medo, ele potencializa o inimigo. Tenham coragem, amados. Tenham coragem. Há planos de bem do Senhor para vocês. Pastora, mas está sendo muito difícil. Eu estou desanimado, eu estou com sintomas de depressão, eu tenho tido crises de ansiedade. Amados, Deus tem planos de bem para você. Deus tem planos de bem para você. Tenha coragem, tenha fé. Você vai vencer essa batalha. Você vai vencer, porque o Senhor, Ele já te faz vencedor. Você não está sozinho. Você tem o Senhor. Você tem o Espírito Santo. Você tem os pastores. Você não está sozinho. O Senhor não te deixou sozinho. O Senhor, Ele tem promessas. João 16:33 diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Animem-se. Animem-se, amado. Animem-se.
O Senhor diz para você: animem-se. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Senhor tem descanso. O Senhor tem descanso. Vocês estão diante do Senhor. Recebam o descanso dele. Amém? 1 Pedro 5,7. Entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Entrega, lança ao Senhor, porque ele cuida de você. Ele cuida de você. Existe esperança para nós, porque o Senhor é o nosso Deus de esperança. As promessas, elas acontecem quando você se move, quando você se posiciona. As promessas acontecem. Precisa haver, amados, algumas posturas para que as promessas aconteçam. Declare as promessas do Senhor sobre a sua vida. Declare as promessas do Senhor sobre a sua vida. Não podemos esperar apenas. É preciso se mover, é preciso declarar. Não se deixe dominar por essas coisas. Pela opressão, pelo medo. Sabe o que é interessante? Que quando estamos com medo, o inimigo ele está apavorado. Juízes 4:15. Quando Baraque atacou, o Senhor trouxe pânico sobre os carros de guerra e sobre os soldados de Císera, que abandonou sua carruagem e fugiu. Quando estamos com medo, amados, o inimigo, ele está apavorado. Amado, Císera fugiu. Eles tinham 900 carros de ferro, de rodas de ferro. Baraque quase não tinha armamentos. Císera fugiu. O inimigo fugiu. Mas se nós formos mais adiante, na palavra nós vamos ver que Císera, ele correu. Ele fugiu para a casa de Jael. Quem aqui conhece Jael? Amados, Jael é uma mulher admirável. Admirável. Para mim, ela é uma mulher admirável. Ela era uma dona de casa. Uma mulher qualquer. Uma mulher que morava em tendas. Uma mulher que armava tendas. Ela usava estacas para firmar as tendas. Ela tinha habilidade com as estacas para posicionar as tendas. Quando ficavam firmes, ela armava ali. Quando ficava firme, ela colocava as cordas ali junto com as estacas. Uma mulher comum, uma mulher improvável. E o inimigo entrou na casa dessa mulher. O inimigo entrou ali. Císera entrou na casa de Jael. O inimigo entrou na casa daquela mulher. E sabe o que ele achou? Ele achou que ele estava seguro ali. Ele achou que ele estava seguro na casa de Jael. A palavra diz que Jael cobre ele. A palavra diz que de tão seguro que ele estava, ele pediu água para Jael. Jael deu leite. Jael não deu água para o seu inimigo. Jael deu leite para o seu inimigo. Sabe o que eu entendo aqui, amados?
que nós não podemos dar ao inimigo o que ele quer. Não podemos dar ao inimigo o que ele quer. Jael deu leite. De repente, ela deu um leite até morno para ele, um leite quentinho, para ele se sentir aconchegante ali, para ele realmente achar que ele estava vencendo, que ele estava seguro ali, que ninguém ia achar ele ali, que ele ainda ia derrotar aquele povo. E ele dormiu. Ele dormiu. Ele descansou ali. Jael entendeu o tempo. Jael entendeu a hora de agir. Nós precisamos entender o tempo de agir na batalha. Nós precisamos discernir o tempo. Nós precisamos aprender a não dar para o inimigo o que ele quer. Uma mulher que correspondeu ao direcionamento do Senhor. E ele dormiu. O medo não deixou dominar. Ela não deixou o medo dominar ela. Ela não deixou se oprimir diante daquela situação. Ela lá, na casa dela, e o inimigo entrou. Ela não ficou apavorada, ela não demonstrou aquela opressão apavorando. Mas ela sabia que ela tinha um Deus que direcionava a vida dela. Nós precisamos saber que nós temos um Deus que direciona a nossa vida. Por isso nós precisamos aprender a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, qual a sua direção para a minha vida? Se você entender, amado, o tempo de Deus, as coisas vão fluindo. Mas se você não entender, você se precipita e tropeça nos seus próprios pés. Jael, faz agora. Jael, não faz agora. Jael, deleite. Espere. Deixe o inimigo pegar no sono. Juiz, capítulo 4, 21. Mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca de tenda na mão, e atravessou o crânio dele com a estaca, que ficou presa ao chão. Foi assim que Cícera morreu. Cícera foi destruído. Ela não ficou ali atemorizada. Ela agiu. E é assim que nós precisamos agir. É assim que nós derrotamos toda a mentira do inimigo sobre a nossa vida. Toda a opressão na nossa vida. Usando a palavra do Senhor como um martelo. E cravando as verdades da palavra de Deus na nossa mente. Deixando Deus transformar o seu modo de pensar, se movendo, se posicionando. Para 2024, amados, que essa seja a sua esperança, o seu posicionamento, sabe? De pedir a direção do Senhor em todo o tempo. A esperança. A palavra de Deus, ela nunca nos deixa sem esperança. A palavra do Senhor nunca nos deixa sem esperança. A promessa acontece quando você se move. Tome atitudes na sua vida.
Tome atitudes na sua casa. Tome atitudes na sua vida pessoal, na sua família. Aprenda a discernir o tempo de Deus. Tenha um ano de 2024 cheio de esperança. Se você se dedicar à palavra, você vai ter um ano cheio de esperança. Porque aqui está cheio de esperança para nós. O inimigo ele vai tentar destruir os planos de Deus para nós. Mas ele não vai vencer. Ele não vai vencer. Porque eu sei que aqui é um povo que está se levantando e se posicionando em nome de Jesus. Amados, Jabim, ele era um rei ali no território de Canaã. Mas de quem era a promessa de Canaã? Josué. E agora ali havia um rei pagão em Canaã. É esse o papel do inimigo. Querer roubar a sua herança. Roubar os planos do Senhor para a sua vida. Mas você tem um Deus todo-poderoso que vai te dar vitória. Em nome de Jesus, pelos olhos da fé, nós já recebemos a vitória. Você já tem a vitória. Em nome de Jesus. Precisamos assim, amados, ser como Débora, que ouviu. Ser como Baraque, que mesmo com medo, confiou na promessa do Senhor. E como Jael, uma mulher improvável, que se posicionou. Eu não estou pregando aqui só para as mulheres. Eu estou pregando aqui para uma igreja. Uma igreja, amém? Nós somos os improváveis e vamos vencer cada batalha. Se aparecer, cada batalha será vencida em nome de Jesus. Vamos viver os planos de bem para o Senhor. O Senhor tem esses planos de bem. Que você possa fixar isso nos seus pensamentos. Planos de bem. Planos de bem. Eu gostaria de chamar os músicos. Juízes 4, 23 e 24. Diz assim: naquele dia, o povo de Israel viu Deus derrotar Jabim, o rei cananeu. Dali em diante, os israelitas se fortaleceram cada vez mais contra o rei Jabim, até que o eliminaram por completo. Todas as realizações das promessas do Senhor para um homem, para uma mulher, estão ligados à fé e posicionamento. Que 2024 seja o ano de esperança, fé e posicionamento. Realizações das promessas de Deus. Amados, todos os dias aqui foram declarados que há esperança. Há esperança no Senhor, para qualquer que seja a sua situação. O Senhor é poderoso para realizar os planos de bem para a sua vida. Se porventura, hoje aqui, ainda se encontra alguém sem esperança,
que hoje, em nome de Jesus, seja renovado, que haja esperança, que a esperança venha fluindo do seu interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro esperança, eu declaro um tempo novo, um tempo de esperança, em nome de Jesus. Temos um Deus que cuida de nós. Gastem tempo com Ele. Gastem tempo com o Senhor. E você vai vencer todas as batalhas. Você vai vencer. Você já é vencedor. Não aceitem mais opressão em suas vidas. Em nome de Jesus. Aquele povo estava oprimido há 20 anos. Mas eles tiveram a vitória. E acabou toda a opressão sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Esperança. Entenda o que Deus tem. Planos de bem para você. Amém? Aleluia. Eu gostaria de...